Há 2 semanas nós postamos esse projeto no nosso canal. Era uma ideia para você fazer e presentear uma mãe. É uma caixa que pode ter várias utilidades diferentes. Pode ser uma caixa porta-maquiagem, porta-joias, porta-treco. E nesse projeto eu usei várias técnicas de marcenaria. E entre elas, o encaixe, a emenda 45 graus ou meia esquadria. Fica comigo que eu vou te mostrar 3 formas muito simples de você fazer um encaixe meia esquadria, ou seja, fazer o corte da sua peça em meia esquadria, em 45 graus, para você ter aí uma precisão bem legal. Eu vou te ensinar 2 formas com ferramenta manual e uma forma usando uma mini serra circular a bateria. Antes de começar dando várias dicas para você, se inscreva no nosso canal e acione as notificações para você saber o que está rolando na oficina de casa. Você precisa analisar a peça que você vai cortar, o encaixe que você vai criar. Então, a primeira coisa é você entender o sentido do veio que você vai fazer o corte meia esquadria. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabuinha, né, uma tabuinha de 8 milímetros de espessura, que é justamente uma sobra da caixinha que vocês viram. Essa tabuinha, ela tem os veios nesse sentido, certo? Então, se eu fizer um corte aqui, meia esquadria, eu vou estar cortando os veios da madeira de forma transversal. Se eu fizer um corte aqui no comprimento da peça, 45 graus, eu vou estar fazendo um corte no sentido longitudinal, ou seja, no outro sentido, no sentido do veio mesmo. Então só aí você já encontra resistências diferentes na hora de fazer o seu corte. Eu vou começar explicando para você como fazer esse corte usando um serrote. Então assim, é muito importante você fazer uma marcação bastante precisa, porque é ela que vai pautar a posição onde você vai colocar o serrote e o corte que você vai fazer. Eu vou começar fazendo a marcação do chanfro que eu quero cortar no serrote. Essa tabuinha, ela tá toda no esquadro, em todos os sentidos. Então, eu vou fazer a marcação nas 2 pontas para depois ligar essas linhas. Essa parte da meia esquadria vai sair, então eu vou posicionar o serrote da linha para fora, ou seja, da linha para a parte que vai ser descartada. Deixando uma pequena folguinha, caso eu tenha que fazer algum ajuste de lixa, ou para fazer algum acerto no decorrer do corte que eu vou fazer. Essa folguinha que eu digo de deixar é justamente essa distância aqui, que dá para, por exemplo, passar agora aqui um taquinho de lixa, e dá para fazer um acerto fino aqui. Mas o corte saiu paralelo à linha. Então essa é a primeira forma bem simples e fácil de você fazer um corte meia esquadria. Aqui é o corte que eu acabei de fazer. Esse daqui é uma outra peça cortada anteriormente. E eu estou aqui então com a peça exatamente no esquadro. Ou seja, é possível fazer o seu corte meia esquadria com o serrote. A segunda forma bem simples de você fazer a sua meia esquadria usando uma ferramenta manual é usando uma plaina manual. Essa aqui é uma plaina pequenininha e eu vou fazer a mesma situação, vou fazer a marcação, só que eu vou fazer, em vez de fazer no topo da madeira, ou seja,
cortando os veios, eu vou fazer no sentido dos veios, então vou fazer no comprimento dessa peça. Vou fazer a marcação para servir de referência para ir então desgastando com a plaina. A marcação está feita, eu vou acompanhar então essa linha que eu fiz aqui, que é a linha limite dos 45 graus, e a quina da madeira do outro lado. Então eu vou desgastando aos poucos, chanfrando a madeira com a plaina, até chegar próximo do limite da marcação. O beneficiamento da madeira no sentido do veio é bem mais fácil do que no outro sentido, contra o veio. Tem muita gente que tem vontade de botar a mão na massa, fazer coisas em casa, construir seus móveis, mas não se sente capaz. Tem ali alguma coisa bloqueando, ou é medo de errar, medo de se machucar. Os nossos cursos de marcenaria, eles te ajudam a você iniciar, começar com, por exemplo, ferramentas manuais, como eu estou usando aqui uma plaina, ou seja, o serrote. E também eu te dou todo o embasamento para você comprar as ferramentas elétricas, como usá-las e usá-las principalmente com segurança. Então, se permita começar, você vai curtir muito. Acesse o nosso site para você conhecer os nossos cursos de marcenaria. Está aí perfeitamente alinhado com a linha e com a quina da madeira. As formas manuais, utilizando o serrote e a plaina, elas requerem realmente um pouco de prática, mas é uma prática que você pega muito rápido e aí consegue então fazer as suas meia esquadrias com bastante facilidade. A terceira forma é usando uma mini serra circular a bateria da Bosch, bateria de 12 volts. Ela tem uma autonomia de corte de 26 milímetros, cortando a 90 graus. A 45 graus é um pouco menos. O legal dessa linha, a bateria de 12 volts, é que existe a intercambiabilidade das baterias, ou seja, a mesma bateria de 12 volts vai servir na serra circular, na tupia, na plaina, na serra tico-tico, ou seja, é uma praticidade aí. Isso acontece tanto na linha de 12 volts como na linha de 18 volts também. Para cortar com a serra circular, você precisa usar uma guia, que pode ser uma madeira alinhada, tá tranquilo. Porém, o difícil, não difícil, mas assim, o mais trabalhoso é você definir a distância da guia até a linha de corte. Então eu vou dar uma dica aqui para você ter essa medida exata. A primeira coisa é girar a base da máquina, colocando ela em 45 graus. Faça os ajustes na máquina com ela sem a bateria acoplada. A bateria fica fora e só encaixa quando for realmente cortar. Agora eu vou mais ou menos posicionar nessa madeira o alinhamento do disco aqui o mais próximo da beirada e vou prender essa guia de madeira paralelamente à beirada. Então eu vou fazer esse corte. Quando eu fizer esse corte, a gente vai ter exatamente a medida da linha de corte até o anteparo. E aí fica fácil então de fazer as marcações subsequentes. Agora eu já tenho a posição da guia em relação à linha de corte, 57 milímetros. Eu posicionando a guia nos 57 milímetros, eu tenho certeza que a serra vai passar exatamente aqui na quina da madeira, fazendo o ângulo de 45 graus.
Ou seja, eu preservo a medida aqui de cima da madeira e a serra passa por baixo aqui desta quina. Eu gosto de dividir técnicas com vocês. Isso vai fazendo com que vocês cresçam as suas possibilidades, né, para exercer sua criatividade. Isso é muito bom. Eu procuro aprender o máximo possível de opções diferentes de fazer a mesma coisa. Então aqui 3 dicas, né, de como você cortar aí a sua madeira a 45 graus, mas existem outras. E a gente vai voltar aí em outros momentos trazendo mais novidade. Estou deixando, como sempre, mais 2 vídeos muito legais para complementar o conhecimento de vocês. E eu fico por aqui. Deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, acione as notificações e a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço!